nessa pausa de temporada, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, onde a bola não está rolando ainda, se tornou comum preencher a pauta das mesas que discutem futebol, de mercado da bola, contratações e também do potencial de arrecadação de cada clube, porque atrelam muito a grandeza de cada clube, o seu poder de gerar receita, né? E então, alguns programas que têm o foco ali em São Paulo, né, jornalistas que cobrem os times de São Paulo, eles têm adotado um discurso que não é verdadeiro, e aí eu não sei dizer se é por puro bairrismo, por puro clubismo, ou por falta de buscar informações corretas de fato. Canais como o podcast, onde o Sormani participa, do Alfinete também, esqueci, acho que é Zebra Podcast, e também no canal do Placar, adotam sempre o argumento dizendo que o Corinthians, por ter, nas últimas pesquisas, nessa pesquisa, a maior torcida do Sudeste, ele deveria ter capacidade igual ou superior de arrecadação que o Flamengo tem, né? Igual ou superior. E sempre se baseando nisso, ok? O Flamengo tem a maior torcida, mas o Corinthians tem a maior torcida da região Sudeste, então tem uma capacidade igual ou superior, porque é a região de maior riqueza do país, que gera mais receita, né? Bom, esse discurso, conceitualmente, ele pode até você usá-lo, mas quando você vai analisar os números das pesquisas, e principalmente se você se basear na segmentação que as pesquisas fazem, você vai ver que não é bem assim. Muito pelo contrário, é muito longe disso, e isso não passa de um discurso, como eu disse, ou bairrista, clubista, ou porque realmente as pessoas não procuram as informações. Por exemplo, eu peguei as informações da Atlas Intel, uma pesquisa que foi encomendada pela Globo, se eu não me engano, em março ou abril de 2023, o ano que passou agora. Você pode colocar aí no Google que você vai achar essa pesquisa. Ela segmenta. E você vai ver que a diferença, realmente, Corinthians é a maior torcida do Sudeste, mas a diferença entre Corinthians e Flamengo na região Sudeste é de 1,5% aproximadamente, porque ali eu estou colocando os valores aproximados. E se você pega, somando região Sudeste e região Sul, que é uma outra região rica também, são as duas regiões mais ricas do país, essa diferença ela chega a 2%. Ou seja, tanto a diferença entre Corinthians e Flamengo na região Sudeste, ou a diferença entre Corinthians e Flamengo na região Sul e Sudeste, elas não passam de 2%. Ali, dentro da margem de erro. Ou seja, normalmente os institutos, quando tem essa diferença de 2%, que não ultrapassam 2%, eles adotam um termo que existe um empate técnico, porque eles mesmos dizem que há uma margem de erro de 2% para cima ou para mais. Mas vamos considerar que está certo, que não tem margem de erro, que a margem de erro é zero. Dizer que 2% de diferença de torcida entre Corinthians e Flamengo, 2% nas regiões mais ricas, que é somando Sul e Sudeste, isso significa dizer que o Corinthians vai arrecadar igual ou mais que o Flamengo, sendo que em outras regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o Flamengo ele ganha de lavada, tanto que na pesquisa geral, considerando todo o Brasil, a diferença entre Flamengo e Corinthians é de 8% pró-Flamengo. Quase 20 milhões de torcedores que o Flamengo tem a mais que o Corinthians nessa pesquisa. Então, é algo realmente que não faz nenhum sentido. E não é uma questão de opinião, sim uma questão de fatos, de você pegar a pesquisa, de você segmentar essas pesquisas e verificar se aquele discurso que você está praticando realmente faz algum sentido com a matemática, com as estatísticas, com dados sérios de institutos realmente com muita responsabilidade, que fazem um trabalho científico com dados confiáveis. Né? Não de você ficar jogando assim para ganhar engajamento, clique, conceitos ou verdades ao ar, assim como se realmente aquilo tivesse algum embasamento, quando, na verdade, não tem nenhum. Um outro ponto importante que eu verifiquei nessa pesquisa, e faz todo sentido, é que quanto mais
se eleva a idade do torcedor, maior o percentual de torcida que o Vasco tem. Por exemplo, em torcedores acima de 60 anos, o Vasco é a terceira maior torcida. Na medida que vai reduzindo a faixa etária, o Vasco vai perdendo torcida. Ao ponto de torcedores entre 18 a 24 anos, o Vasco está ali, ó, quase para perder a quinta colocação para o Cruzeiro, que recentemente aí teve uma queda muito grande aí na sua história, ficando alguns anos na Série B, mas que na década passada foi bicampeão brasileiro, teve título de Copa do Brasil, era um time que era protagonista, e o Vasco já vem aí brigando para não cair ou brigando para subir, sempre nessa gangorra, já há mais de 20 anos. Então, o Vasco já mostra o enfraquecimento da sua torcida, né, ao longo das últimas 2 décadas, e isso pode se agravar se esse clube não voltar a ser protagonista. E mostra o quanto era diferente no passado, né? Torcedores acima de 45 anos, o Vasco tinha uma torcida muito grande, acima de 60 anos era a terceira maior torcida do país. Na época que eu nasci, que eu era garoto, o Vasco era um grande clube em termos de torcida, chegava até a rivalizar com o Flamengo e Corinthians, hoje já não tanto. Mas isso mostra, esses dados mostram que essa decaída está em acordo com o declínio nos últimos 20, 30 anos que o Vasco não chega a ser, nos últimos 20 anos principalmente, né? Que no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Vasco era um clube protagonista, mas nos últimos 20 anos já não é mais. Então isso mostra muito. E mostra também que o Flamengo, ele era a maior torcida em todas as faixas etárias. E pelo contrário, o Flamengo, quanto menor a faixa etária, mais ele está crescendo. Isso mostra uma tendência que o Flamengo deve abrir ainda mais distância para o segundo colocado, que é o do Corinthians. Quem acompanha essas pesquisas sabe que a diferença entre Flamengo e Corinthians sempre foi ali de 2%, 3%, depois 4%, 5%, e já se encontra em 8%, né? Ah, Diogo, quer dizer que a cada ano a pesquisa muda? Não. Eu estou comparando, se você pegar aí com os dados dos anos 90, a pesquisa mostra todo esse histórico, né? Dados dos anos 90, ali, início dos anos 90, Corinthians e Flamengo tinha uma diferença de 3, 4%. E o Flamengo, não só para a questão de títulos, né? Porque títulos o Corinthians foi muito vencedor, mas tem razões que aí a gente não consegue tanto explicar, mas o Flamengo sempre foi um clube de muita popularidade, de muita visibilidade, e também tem a questão que sempre ganhou os cariocas, então estava sempre ali ganhando os títulos. O fato é que se você pegar vários institutos diferentes de pesquisa, você pode escolher Datafolha, Atlas Intel, tantos outros, aquele, me esqueci o nome, que é no Paraná, mas tantos outros diferentes, eles vão sempre convergir para números muito, muito parecidos. A diferença entre Flamengo e Corinthians gira em torno sempre de 7, 8%. Flamengo com 22% de torcida, da preferência da torcida, o Corinthians com 14%. E também vão colocar aqui na região sudeste, ou sudeste-sul somado, não vai passar de 1,5% a 2% a diferença do Corinthians para o Flamengo, que é a segunda maior torcida das regiões mais ricas do país, sudeste e sul combinados. E esses 2% estão dentro da margem de erro e não dá para dizer que isso vai fazer uma diferença substancial para que o Corinthians fature igual ou maior que o Flamengo. Isso são dados que não se fundamentam. No máximo, isso é verdade, o Corinthians tem o potencial de se aproximar muito mais do Flamengo do que está hoje. Mas daí dizer que tem o mesmo potencial, ou pior ainda, dizer que tem um potencial superior, isso não passa no discurso bairrista, clubista, que não se fundamenta em nenhum argumento plausível. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. É muito importante que se inscreva, peço sua ajuda, deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo, distribua para mais pessoas. Claro, comente aqui sobre o conteúdo, gostou, qual a sua opinião, deixe aqui sugestões, interaja, compartilhe esse vídeo e até a próxima.